de acordo com a aula relativa àquela disciplina. E coloco direitinho lá vocês, não fazer essa confusão, não. Mas eu acho que é bom para a gente... Porque o segundo horário eu acho mais interessante para vocês ficarem... Né, terminarem ali, né? Falar, não, já terminei, agora eu vou dar uma parada, vou descansar mais cedo. Porque às vezes a gente termina agora, você fica num espaço grande esperando para depois ter a aula grande no segundo horário, né? Beleza? Todo mundo de acordo aí? Ainda mais essa chuvinha ainda, pessoal, dá para dormir mais cedo, ué. Beleza, professor. Ok? De acordo. Então, beleza. Então, a gente começa hoje com o ultrassom. Olha que interessante, né? O ultrassom, antes de começar a aula aqui, hoje a gente vai ver os princípios básicos de ultrassom. A gente não começa pelo ensaio em si, tá? Então, eu preciso de primeiro entender ali alguns conceitos físicos básicos para depois a gente entrar no ensaio em si. Mas, claro que tem a sua diferença, principalmente em questão de frequência, né, ganho. Então, alguns parâmetros do ensaio da medicina são diferentes do ensaio feito em materiais, mas é muito... o princípio físico é o mesmo. O princípio físico é o mesmo. Tá? Há uma forma de onda chamada de ultrassom, a gente vai entender por que é ultra, é aplicada no local. Essa onda ela vai passar de um ponto A até um ponto B, ou ela vai bater até o final de um item e voltar. E aí o aparelho ele emite um som e ele recebe este som e ele consegue identificar ali uma forma. Uma forma, por quê? Porque tem meios materiais diferentes e ele muda de velocidade e o aparelho consegue... ou então ele sofre uma reflexão, né? E o aparelho consegue fazer esse desenho, tá? Uma coisa muito interessante, né? Não sei se vocês já viram ou não, a gente fala que alguns animais, a forma de orientação, a forma de movimentação dele não é através do visual. O morcego, por exemplo, ele não enxerga, tá? Ele emite um som e aquele som ele bate no obstáculo, no anteparo e volta para ele. E aí ele tem, instintivamente, né? Pela sua própria natureza, ele consegue calcular a distância, se está chegando ou não, e desvia daquele som emitido por ele mesmo, né? Aquela percepção do som, daquela recepção daquele som que ele emitiu. Tem gente que gosta de ficar brincando, né? Eu nunca fiz isso, mas... que é pegar uma vara de bambu, por exemplo, e ficar agitando ela quando você vê um morcego, e aí ele perde a orientação e você acaba fazendo com que ele... Professor, Oi? nós já brincou demais disso aqui, cara. Professor, você está ensinando me a fazer. Nós já brincou disso aqui em casa, aqui, menino. Ele toma Mas cada mata bordoada, morcego menino. demais. Aqui tem não é morcego, não. Aqui tem, parece avião. Os bichos é grande demais, cruz credo. Era bom dar nele umas pancadas, professor. E o bicho é feio, viu? Nossa, Deus. É feio, né? E é isso. Bom, então, antes da gente falar sobre o som, a gente começa com a característica de ondas, ok? Então, a onda é uma perturbação que se propaga através de um meio. Por que não está movimentando, hein? Que coisa, hein? Vamos lá. Agora deu. Olha que interessante. Uma rolha, por exemplo, né, ou um isopor, uma coisa que tem ali, e fica flutuando na água, você consegue verificar que ele altera a altitude dele, né? Tem uma hora que ele está no pico, tem uma parte que está no vale, que é muito interessante. Ele não se movimenta, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí a animação, ele não se movimenta no sentido horizontal, mas no vertical ele tem um movimento de vai e vem, né? Ele sobe e desce, sobe e desce, mas ele não se movimenta em outro sentido, tá? Ele acompanha o movimento de um processo chamado de onda, ok?
que é uma perturbação que se propaga através do e-mail. É uma coisa muito simples de onda, é um local onde tem uma água, um lago, alguma coisa assim, você joga uma pedra, por exemplo, vai ter uma perturbação daquele meio ali que é chamado de onda. Tranquilo? E olha que interessante, a onda transmite energia sem transportar a matéria. É exatamente que essa animação eu achei legal. Não há um transporte, ele não se movimenta nesse. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, que deu travou. Ele não se movimenta nesse sentido e muito menos nesse. Ó. Ele não transporta a matéria nesse sentido. Acaba que ela fica oscilando, essa é a palavra correta, oscilação aqui, né, em Y, mas ela acaba sendo, tem um limite de oscilação, né? Ela não se movimenta além disso. Claro que se você fizer uma perturbação maior do meio, ela vai aumentar a amplitude disso, chama-se amplitude, a gente vai ver ali daqui a pouco a terminologia de vibração, mas é exatamente isso que acontece. Então, olha que interessante, a onda é exatamente isso. Agora, meios que podem, né? A gente vai ver quais são. Tudo é vibração, né, gente? Tudo é vibração. Eu não trouxe o espectro aqui, mas eu deveria ter trago. Eu acho muito interessante esse espectro da física, ele que mostra o seguinte: ondas de rádio, frequência, é onda. Então tem a onda AM, a onda FM, e depois vem o micro-ondas. O micro-ondas não deixa de ser frequência. Inclusive, é uma frequência que foi encontrada até por acidente pelos cientistas na aviação. Olha que interessante, né? E aí você consegue fazer um processo chamado de ressonância, que você aumenta muito a energia da água. Então, o micro-ondas é uma forma de vibração que você aumenta a agitação térmica da água. Porque a água, assim como qualquer outro material, tem átomos, perfeito? E o líquido de uma água, por exemplo, o que ele faz? Ele está agitado, né? Tudo movimenta, tudo tem essa vibração, essa oscilação de vai e vem. E os átomos, eles também têm. Agora, quando você aquece uma água, o que acontece com essa vibração? Ela aumenta. Só que eles acharam um processo de vibração chamado de ressonância, né? O micro-ondas ele emite uma frequência, ondas eletromagnéticas. Daqui a pouco a gente vai ver aqui que essa é uma classificação de ondas eletromagnéticas. E aí aumenta a vibração da água e faz com que a temperatura dela suba à medida que vai sendo bombardeada essa frequência de vibração. Professor, Oi? e a tal da ressonância magnética? Ressonância, esse é um pouco mais complexo, né? O professor não vai saber, eu não lembro, eu já estudei, mas eu esqueci. Vou ser bem honesto para você. E é interessante que a pessoa ela toma ali um flúor, alguma coisa assim, né, dentro do organismo. Não sei se ele faz vibrar esse flúor, esse material, e aí o aparelho consegue fazer essa leitura. Mas eu não lembro certinho, não, tá? É um processo um pouco mais complexo que eu não lembro como é que funciona. Isso no livro, né? Oi? Ele tem a ver um pouco, né? Tem um pouco a ver, sim. Mas eu li no livro e aí, assim, eu não achei muito... Não era o objetivo do autor explicar isso, né? Então, ficou muito difícil, eu não consegui entender direito e não cheguei a estudar a fundo essa ressonância, não. Pessoal, uma vez eu sofri acidente de carro, uma vez, eu peguei e fui pro João 23. Aí eu peguei, eles pegaram e fizeram um exame desse, eles aplicam um líquido na gente, e fica a gente dentro de uma máquina lá com o trem rodando, aí vê um laser andando na gente. Você sente o laser, cara, tipo assim, andando na sua pele, assim, o trem Que horror, né? Não. E esse líquido dá vontade de você chorar, de mijar, de peidar, de chorar. Trem é esquisito demais, nossa. Cruz credo. É foda. Bom, não conhecia, viu, Ivan? É experiência, né? O trem é esquisito demais. A mulher aplica na veia da gente, assim, ó. Primeiro sintoma, antes dela acabar de aplicar, é vontade de vomitar.
Aí depois dá vontade de você peidar, de cagar, mijar. O trem é esquisito demais, bicho. Que horror. Ela aplicou, foi uma Brahma, Brahma extra puro malte, não senhor? Você tá doido? Eu ia falar da cerveja, começa com a letra K, mas deixa pra lá. Vamos lá. Não, mas cerveja tá caro, pô. Tá dando pra aplicar na veia, mas não. Então, as ondas, elas têm a classificação, e a primeira delas é chamada de mecânica, se alguém escreveu alguma coisa aqui. Professor, só voltando ao assunto aí, eu fiz radiologia, é contraste que toma. É o contraste? É contraste. Mas o aparelho em si, ele emite uma frequência de eu não sei o detalhe físico. Né? Aí fica mais. Pro exame fica mais visível, sabe? Já aplica contraste antes do exame. Ok. Antes, então você também já aplicou desse remédio aí nos outros, já, né, só danado? Não, mas quando eu fiz o estágio foi só na radiologia, mas eu ficava na sala da sala. Quem aplica isso aí é só enfermeiro, só. Que não presta não, viu? Crê em Deus Pai. Bom, as ondas, ela tem ela é classificada quanto à sua natureza e sentido das suas vibrações. Então, primeiro, em relação à natureza, chamar de mecânicas, necessita de um meio material para se propagar. E a gente tem exemplo de uma corda de um violão, tá? Então, uma corda em si, né? Qualquer tipo de corda, não sei praticamente de violão, não, mas se você pega ali aquelas cordas, né? E amarra ela num ponto aqui, ó, Camilo, né? E começa a vibrar ela aqui, o que acontece? Essa vibração vai ocorrer, ó. Começa a ocorrer as ondas aqui na corda. Perfeito? Então é um meio material. Você precisa da corda para que a vibração ocorra. A corda de violão ocorre essa vibração. Essa vibração, ela é transmitida através do som, e o som, ele propaga-se através do ar até os nossos ouvidos. Então, se acontecer, por exemplo, né, se chegar numa sala, se você chegar numa sala e não tiver ar, é um problema, né? Mas imagina um experimento em que é retirado dentro do recipiente o ar dentro dele. Então, aquele som não ocorrerá uma propagação de som devido por não ter o meio ar que faz né, onde que ele se locomove. Ok? Há essa teoria aí de que no espaço, por exemplo, senão a pessoa não consegue te escutar, porque ali não tem esse meio que faz a propagação do som, que é o ar. Ok? Ô, professor. Oi? Aquela história que eles falam que quebrou a barreira do som na velocidade, depois dessa velocidade o cara não escuta mais nada, não? Esses jatos aí? A movimentação, né, dele está acima da velocidade do som. Ok? Tá doido? Agora, tem a característica do som em si, né? As ondas mecânicas, aqui é um exemplo, a corda de violão, o próprio som precisa de um meio para que ela ocorra. E tem as eletromagnéticas. Ela não precisa de um meio material para se propagar. Então, não há influência se tem vácuo, se tem ar, se tem qualquer coisa que ela consegue ter a sua propagação. O que eu queria chamar a atenção, eu achei muito legal essa animação, é que as cores ela têm frequências diferentes. Olha como é que o vermelho ele é uma frequência mais, vamos dizer assim, entre aspas, grosseiras, né? E a verde já tem a diferença de frequência da vermelha, o azul ainda tem comprimento de onda menor ainda. Então, as cores têm frequências diferentes. As cores têm frequências diferentes. E era aquele espectro que o professor não trouxe, né? Onde que começa ali do infravermelho, vai até o ultravioleta. Então, o vermelho é das cores que tem menores frequências e, né, o violeta é das maiores. Olha que coisa fantástica, né? Eu acho que a natureza, a física, tem hora que ela é muito interessante.
né? Normalmente, o problema da física é quando tem muitos cálculos, mas o conceito é muito interessante. Ô, professor, Porque, é uma oi, máquina que a gente consegue ver essas ondas aí, não tem? é uma máquina, às vezes um simples vidro, ele consegue fazer a difração, né? Porque o que acontece? Não um espectro, um triângulo assim. Ó. Você joga uma luz branca nele, vai ser amarela, que mais faz de conta que é branca, né? Ok? Então, aqui, ó, você joga um espectro nele aqui. E aí, gente, a gente já entra num conceito muito interessante que vai servir para o nosso estudo de ultrassom também. A velocidade a velocidade da onda, ela varia com o meio. Então, no ar, ela tem uma determinada velocidade. Quando ela chega no vidro, a velocidade é outra. E com essa variação de velocidade, o que acontece com as cores? A branca é uma frequência, é uma luz que tem todas as cores, certo? Andando numa velocidade praticamente uniforme entre elas. Mas quando você pega um vidro, né, e incide a luz, o que acontece? Ela faz essa quebra de todas as cores, aí você começa a enxergar essa diferença, né, de frequência entre elas. É o que acontece, por exemplo, também com a simples gota de água. A luz do sol vem, ela está no ar, ela encontra com a água, né, com essa gota de água, que quebra essas vibrações, essa branca aqui é única, em várias cores, e aí você consegue enxergar o arco-íris. Com o quê? Aí você vê claramente as frequências, né, diferenciadas lá do arco-íris. A natureza, ela nos mostra as coisas que eu acho que é fantástico. À medida que a gente vai estudando, né, pelo menos eu tenho, isso é quase uma filosofia, né? Quanto mais a gente, eu acho que quanto mais o cientista, é claro que tem gente que ainda é muito arrogante, né? Mas quanto mais a gente estuda e quanto mais você verifica esse tipo de coisa, mais a gente enxerga quanto que Deus é perfeito. Né? A física, ela nos mostra muito, o tempo todo isso. Professor, você falando essa questão da luz do sol bater numa gota de água, eu lembro quando a gente era criança aqui mesmo, que se a gente pegava um pedaço de espelho e colocava dentro da água, próximo e com o reflexo do sol, aí aonde aquela luz do espelho batia, ela já bate colorida já. Já bate colorida. Na parede, né? Uhum. Essa quebra de velocidade, né, do meio para o outro, chamada de difração, faz com que essa mudança, né, as cores elas começam a dispersar. E aí a gente consegue enxergar a velocidade delas diferentes. Então, essas duas classificações, a primeira é a mecânica, a segunda é a eletromagnética, tá? E aí, ondas de rádio, televisão, raio-x, raio gama, a própria luz, micro-onda, tudo isso são frequências eletromagnéticas. Então, não tem influência aí do meio, né? Então, por isso que fala, transmite no vácuo, mas transmite em qualquer outro meio, porque ela não tem essa influência, né, não tem essa influência aí de meio material. E a segunda é como que a onda ela caminha, como que ela caminha em relação ao sentido de vibração, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Onda transversal, vou começar aqui, eu gosto de... Eu coloquei aqui a longitudinal, mas a transversal é melhor para a gente entender primeiro. Transversais. Numa onda transversal, a partícula vibra em direção perpendicular à direção de propagação. O que é isso? A propagação da onda está nesse sentido aqui, ó. Da esquerda para a direita. Perfeito? E essa é a propagação dela. Agora, a vibração está nesse sentido, ó, vertical. Cima para baixo, cima para baixo, cima para baixo. Então, a propagação da onda, né, ela está no sentido horizontal, mas a vibração está na vertical. Então, isso é perpendicular, ou seja, está a 90, perpendicular é a 90 graus.
A ortogonal, perpendicular, né? A vibração está no eixo X e a vibração está no sentido Y. Direção Y, melhor falando, né? Direção Y. Tranquilo? Direção X, a propagação. Deixa eu ver se tem aqui. E essa aqui, ó. Deixa eu ver, não sei nem se eu coloquei. A longitudinal, vou chegar lá. Essa aqui já é longitudinal. Que legal. Está no mesmo direção sentido, né? Mas vamos pegar aqui a transversal aqui. Ó. As partículas oscilam em direção transversal em direção à propagação, podendo ser transmitidas somente a sólidos. Então... então a transversal, ela é transmitida através do meio sólido. Ok? As ondas transversais são praticamente incapazes de se propagarem nos líquidos, mas pode acontecer. E gases, né? Praticamente não quer dizer que não aconteça. Pela característica das ligações entre partículas ou desses meios, né? O comprimento de onda é a distância entre dois vales ou dois picos. O que é isso? Comprimento de onda, aqui, ó. Comprimento de onda. Então, aqui, ó. Aqui 2 picos, ó. Daqui até aqui, eu tenho comprimento de onda. Ou eu posso pegar pela parte inferior dos vales, ó. Vai ser a mesma distância, tá, gente? Ou eu pego pela parte de cima do pico, ou eu pego a parte de baixo dos vales, que também eu tenho o comprimento de onda chamado de lambda. Então, olha aqui, ó. O que acontece com o ar aqui, ó? Velocidade de ondas transversais no ar. Não tem. Óleo SAE trinca. Não tem. Água. Não tem. Aqui está falando, ó. Praticamente somente em materiais sólidos. Velocidade no alumínio, 3.100. Tem aço aqui, professor? Tem. 3.200. Daqui a pouco a gente volta para fazer um comparativo aí. Entenderam aí as ondas transversais? Principalmente essa característica de propagação versus vibração? O que é que volta? Aqui, ó. Silêncio. Fiquei na dúvida. E aí? A gente está vendo, né? Entendendo já é outros 500. Essa questão aqui de propagação ficou legal? O que é o sentido horizontal, gente? É o deitado, né? Ou seja, a onda ela está andando assim, ó. Da esquerda para a direita, ó. Ok? Ó? Aí ela andando aqui, ó. Ela começou aqui, depois ela passa para cá, depois ela vai vir assim, ó, até chegar no final. Se tiver um negócio, um anteparo aqui, ela volta. Ou seja, ela está no sentido horizontal. Mas a vibração está no sentido vertical. Está no sentido vertical. Por que eu sei? Porque uma hora faz isso, depois desce aqui, ó, sobe, desce, ou seja, no sentido vertical, que é o eixo Y aí. Ok. Longitudinal, chamar de ondas de compressão. As partículas vibram na mesma direção da propagação da onda. Então, não tem essa onda aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Não tem, não existe para a compressão. Aí ela está propagando nesse sentido. E a mola aqui, ó, ela comprimiu aqui, depois ela comprimiu aqui, depois ela comprimiu aqui. Ou seja, o sentido de oscilação dela, de vibração, também é na horizontal. Ela está caminhando no sentido horizontal, que é essa seta aqui, mas o comprimento dela vai sendo diminuído, depois ela vai passar para esse, depois para esse, depois para esse, também no sentido horizontal. Ou seja, não tem essa oscilação assim. Oscilação nesse próprio sentido em que a onda está caminhando. Igual essa mola aqui, ó. Olha lá, ó. A oscilação andando sobre a mola, ó. A propagação e a oscilação tá no mesmo sentido, todas as duas na horizontal, ó. E tem um slide aqui que eu adoro ele, né? Que é esse aqui, ó. Olha lá, ó. Longitudinal. Daqui a pouco ele vai mostrar. Olha lá, a transversal, ó. A transversal, como é que ela caminha? Aí ficou mais fácil isso. Ajudou muito, né? Aí Olha lá, melhorou longitudinal, 100%. Hein?
a longitudinal, ela caminhando sobre a mola, ó. A oscilação caminhando sobre a mola, e a transversal, ó. Ela caminha no sentido horizontal, mas a vibração dela é diferente. Na longitudinal, que é essa primeira aí, ó, chamada de longitudinal wave, a velocidade dela é maior. Quem lembra quanto que era a velocidade na transversal que o professor mostrou lá no aço? 3.200. 3.200, ó. Muito bom, 3.200. Então, ó, na transversal é 3.200, no ar nem tinha no ar. Então, o ar ele não propaga na transversal, ele propaga somente na longitudinal, ou seja, o som ele só propaga em ondas longitudinais. No ar, tá, gente? No ar. Cuidado. Isso costuma ser uma pegadinha de prova violenta, né? Coloco lá o ultrassom lá, ele movimentando dentro do aço, aí o cara acha que o som ele não se movimenta na transversal, nem na longitudinal, perdão. Movimenta. E não movimenta na longitudinal no ar. Tá? Isso é muito legal, isso é uma característica muito interessante para a gente entender lá na frente como que é um ensaio de ultrassom. Por que ele bate, reflete e volta. Porque a gente não consegue entender e nem explicar isso. Mas o princípio físico ele nasce exatamente aqui. Por isso que, pessoal, vou começar primeiro pelos princípios físicos. Lá na frente a gente relembra isso. Se quiser, eu volto nesse quadro aqui se for necessário, mas a gente vai entender, né, de onde que nascem essas coisas. Oi? Lá na empresa, lá na tarefa que eu faço lá durante a inspeção lá, tem para a gente pegar, às vezes, pegar uma que se chama de laminação, uma trinca interna dentro do material, a gente bate com um martelinho, e ele pega por ressonância, né? Vamos supor, se a peça tá normal, ele dá um som metálico, né? Ele dá um som metálico. Agora, se você bater na peça, aí ela dá um som oco. É onde é como se fosse a onda chegasse até na trinca e não ultrapassasse. Exatamente. Excelente. Acontece alguma coisa internamente, uma vibração, que o som ele fica diferenciado, né? Isso, aí fica um som oco, sabe? Parece que você tá batendo em alguma coisa oca, não dá o som metálico, não. Aí, esse teste do martelo, a gente fazia, mas ele dá para você perceber essa trinca interna, aí você faz o ultrassom para confirmar mesmo e fazer o corte na peça para mostrar onde está a trinca. Isso, o ultrassom você consegue, excelente, boa observação, né? É muito bom na qualidade a gente fazer isso, eu acho muito válido, né? A gente fazia isso em eixo também, não esse teste do martelo, tá? Para eixo não era aplicável, até que para roda de vagão, eu ouvi falar, mas nunca vi fazer. Mas no eixo a gente fazia o ultrassom e, né, claro, quando se tinha ali, identificava a trinca, a gente calculava ali a profundidade dela para cortar a peça e serviria até como próprio estudo, né? Dessa profundidade. Mas muito boa a observação, muito legal essa questão do teste do martelo. Oi? Lá na Texid, onde o Antes trabalha, eles fazem isso lá também naquele coletor. Não sei se eles Texid fabrica aquele coletor da Renault, aqueles de 4 cilindros. A gente batia o martelo nele também. A trinca dá um barulho diferente mesmo. Diferente, né? Pois é, um teste simples, mas que já garante ali uma... Eles passam o revelador, aí depois passa o penetrante, aí na hora que ele tá mais branquinho, aí dá a martelada nele, entendeu? Já faz 2 testes de uma vez. Perfeito? Isso. Show de bola, muito bom. Professor, nos extintor também, esse também dá um som assim diferente também, né? O extintor de água... Eu não sabia.
Aí tem um barulho diferente um do outro. O de pó faz um barulho, o de água faz outro. Quando você bate alguma coisa assim nele, assim, faz um barulho diferente. Professor, Isso, o meio, né? O meio que o som propaga faz com que você tenha ali barulhos, vamos dizer, reflexos, né, do som diferentes. O Anderson. professor, um exemplo é igual a cerâmica do chão mesmo. Quando a cerâmica tá com a trinco, então tá sem argamassa e bate nela, o barulho é diferente. É igualzinho. Isso. E aí, gente, olha que legal. Muito bom, Anderson. Olha que interessante. Por quê, né, gente? Vamos pegar todos esses exemplos aí. Eu tenho um meio aqui maciço. Peça A, sem problema nenhum. Vamos pegar esses exemplos seus aí que eu achei muito legal. Todos. Muito bom. E aí, a gente dá uma martelada aqui na peça. Perfeito? O que vai acontecer com a velocidade do som aqui, ó? Dentro do aço? Qual que é aqui, ó? Cadê, pessoal? 5.900 metros por segundo, ó. 5.900 metros por segundo. Tum. Quando ele bate aqui no final, o que tem aqui, né? Tem ar. Pode ser que uma parte é transmitida por ar aqui, uma parte vai voltar, reflexão e refração do som. Perfeito? Quando essa parte que passa para o ar aqui, ó, ele cai de 5.900 para 330 metros por segundo. Vamos pegar uma peça B que ela tenha uma falha qualquer aqui, ó. Uma falha como, por exemplo, uma inclusão, uma falta de fusão aqui dentro. Então, olha só, a velocidade ele vem aqui a 5.900. Quando ele chega aqui, ele pega o ar ou um material diferente, a velocidade dele vai variar. E para ele transmitir aqui para o outro lado, tem uma perda de energia muito grande. Então, eu vou ter uma perda de energia muito grande que faz com que o som vai ser diferente. Ó. Porque eu tenho um meio que está variando ali em alguma profundidade a velocidade daquele próprio som. Ô, professor, ó, pra você ver como é que o exemplo que o senhor deu do violão aí. O cara que toca, ele vai modificando ali a distância ali e muda totalmente o som, pra você ver que as notas, né? O negócio é bacana demais. Nós vamos chegar nesse exemplo do violão aí, tá? Deixa ele stand-by aí que a gente vai ver algumas outras propriedades do som, tá? Que é diferente de frequência para a gente entender isso aí. Ih, rapaz, o WhatsApp tá violento aqui, mas Olhando essa tabela que o senhor colocou aí, ó, a frequência do aço inox ele é alta demais, né? 5.800. 5.800. Tá abaixo até do próprio aço, né? É uma queda aí do aço carbono. 5.800 metros, mas é uma velocidade elevadíssima, né? Se você pegar uma chapa 330 metros por segundo. Oi? Se você pegar uma chapa fina de aço inox, uma aí, que a gente conhece ela como 26, né? Ela é 0,40. Você ficar balançando ela faz um barulho até legal. Não sei se você já presenciou. Qual? Se você pegar uma chapa fina de aço inox e você balançar ela, você segurar nas duas pontas dela, tem que ser um pedaço pequeno, né? Aí você balança, você sacode ela faz um barulho bacana. Ela faz como é que eu posso explicar? Aí ela faz um som legal, sabe? Não sei se você já presenciou. O Raul já deve ter visto já lá na empresa dele. Não vi, não. Reparei, não. Ser bem honesto, não reparei, não. É quando faz esse movimento aí, professor. Com a chapa. Isso mesmo. Quando ela faz esse movimento aí em cima, que a mola tá transversal fazendo, ali, Transversal. Ela faz um barulho legal. Isso. É desse jeito aí, ó. Interessante. Agora, então é importante a gente verificar a questão dessa velocidade, né? A gente tem muito medo de trovão, né? Só mudando, só para fechar o slide aqui, a gente tem muito medo de trovão, né? Qual que é a velocidade do som no ar? 330 metros por segundo, né? Mas o perigoso é o raio, né?
O raio tem o quê? A luz, praticamente, né? 300 mil quilômetros por um segundo. Então, quando o trovão chega, gente, o pior já passou, foi há muito tempo. O raio, ele dá um barulho também, pela intensidade, né? Quando cai um perto aqui, quando cai um raio perto, você escuta aquele barulho, né? Que não é tão forte igual o trovão. Mas ele vem muito na frente. E a diferença de tempo, né, professor? Você vê aquela luz ali, e aí daqui a alguns segundos ali, você vê até um tempo considerável, pega e vem aquele barulhão. Exatamente. Ok? A gente tem medo do barulho, né? Mas o perigoso mesmo é praticamente silencioso. O problema é quem pegou aquela luz ali, o barulho não é de nada. É. Bom, e a terceira chamada de ondas superficiais, ou Rayleigh, tá? Professor, você falando de trovão, né? Uhum. Uma coisa também que é muito interessante também é a descarga elétrica. A descarga elétrica, né? Eu tenho um colega meu que o pai dele tinha uma fazenda lá no Pará. Aí eles estavam passando debaixo de uma rede elétrica com uma antena de telefone que ia adaptar no alto da serra para ver se dava rede de telefone, né? Lá na sede da fazenda. E numa dessas, ele passando assim de baixo, ele tomou uma descarga elétrica que ele falou assim, o pai dele conta para nós, né? Ele Uhum. sobreviveu, né? Mas ficou com muita sequela, perdeu o dedo, e foi um desastre danado na vida dele. Mas o pai dele fala que é uma coisa muito rara, você só escuta o estouro. Tum! Ó que você olha assim, o cara já tá no chão queimado. Nossa. A velocidade da descarga ela é muito. É 300 mil quilômetros por um segundo, né? Isso não é uma velocidade que não dá para pensar nem nada, né? Simplesmente acontece. Nós não temos essa noção É, de tempo. ele falou que é uma coisa muito rápida, você só vê o clarão e o estouro. Ó que você olha assim, já aconteceu. E eletricidade é complicado, né? Coitado do cara, né? Mas beleza, muito bom. As ondas superficiais ou ondas de Rayleigh, né, assim chamadas pelas características de se propagar na superfície do sólido, a gente vai estudar um pouquinho depois dela, né? Ela tem um movimento mais complexo das oscilatórias, a gente não vai entrar muito em detalhe, mas é uma característica de material que é, né, uma característica de som, tá? De onda, de frequência, que ela até é 10% inferior de uma onda transversal, né? Ela tem ali vamos dizer, a sua energia menor ainda, que é a transversal, mas ela serve, por exemplo, para alguns equipamentos, por exemplo, como inspeção ajuda bastante às vezes, né? Na inspeção de espessura de chapas ou outros procedimentos de ultrassom em que você precisa de medir a como é que fala, hein? A descontinuidade superficial, tá? A gente volta a ver a respeito desse equipamento aí, através essa onda de highlight aí. Para ondas superficiais que propagam... Não, de novo não, né? Exercício. Dá uma quebrada aí. Vê se Ué, mas aí agora o bicho pegou nessa aí, ué. Sei que o Deixa eu ver se tá. sentido aí é transversal e longitudinal, né? E a natureza? É magnética e eletromagnética?
Opa, quase isso. Vibração, professor, ficou claro, né? Mas é mecânica, lembra? Corda do violão, o ar. Tá certo. Mecânica. Da vibração, né? Isso, e eletromagnética, e transversal e longitudinal. Muito bom. Então, aqui, ó, elementos de uma... Oi? Professor. Natureza mecânica e eletromagnética, quando se diz vibração na transversal e longitudinal. Perfeito? Lembrando que a transversal, normalmente, ela é mais... A propagação dela em sólidos, e a longitudinal, aí não, pode ser tanto sólidos como líquido, como gasoso. E a velocidade de propagação da longitudinal, você viu no aço, né? Muito maior. Por exemplo, no aço, a longitudinal é 5.900 contra 3.200 da transversal. Então, são algumas características aí desses tipos de ondas. Ok? Então, alguns elementos de onda, a gente tem amplitude, tá vendo? Que a gente tem uma linha de superfície de repouso, como se a gente pegasse uma lagoa, ela estava paradinha lá, né? Aí você jogou uma pedra, ela começou a criar uma onda. A onda é a vibração, ó, tá? Então, a gente tem a amplitude aqui, ó, do ponto central até o pico, ok? O comprimento de onda, o professor já tinha mostrado, ó, do alto do vale até, de um pico até o outro, ok? Um ciclo completo. O que é um ciclo completo, né? Ela começou no ponto aqui inicial, ela foi lá no alto, no pico, foi lá no vale, quando ela voltou para esse ponto inicial, esse é um ciclo completo, ok? São algumas características aí principais, tá? Crista, ponto mais alto da onda, vale, ponto mais baixo. Então, aqui estaria a crista, né? O ponto A, C, E e G aqui é a crista dele. O ponto B, D e F são os vales. O comprimento é a distância de uma crista a outra, ou de um vale até a outro. Amplitude, o professor mostrou aí, tá desenhado bem aí, que é a altura da crista medida a partir da superfície. Frequência, bom, isso aqui a gente já tem que começar a prestar atenção, que aí já começa a entrar na parte ruim da física, né? Que são cálculos matemáticos. Então, a frequência nada mais é do que ciclos por unidade de tempo. Então, o que é ciclos por unidade? Primeiro, o que é ciclo? Ó, tá aqui o ponto, ele foi até o alto, voltou, né? Ele foi no pico, no máximo do pico, no máximo do vale, e voltou ao ponto original. Isso aqui é um ciclo. Isso é um único ciclo. Ó. Um único ciclo. Pessoal, eletricidade tem ciclo? Tem. A nossa corrente alternada, nós vimos, né, nas aulas do semestre passado, que ela tem 60 ciclos em um segundo. É isso? Aí a nossa frequência de eletricidade, a eletricidade ela se comporta desse jeito, tá, gente? Ó, ela tem o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, 60 ciclos em um segundo. Ou seja, ela tem uma frequência de 60 Hz. Tá? Então, é bom a gente entender esses conceitos iniciais, né? Pegar esse início aí, porque lá na frente a gente vai ver frequência de 25 MHz, quer dizer, 25 milhões de Hz, 5 MHz, né? Que são transdutores de ultrassom, que são utilizados aí para emitir esse som dentro de um aço. Ok? Professor, 1 MHz vale 1.000? Mega é 1 milhão, tá? 1 milhão. Mega é 1 milhão de qualquer coisa, ok? Aí ele é 1 milhão, aí calcula pelo valor que eles colocam, né? 1 milhão, exatamente, né? Falou, ô Luciano, me empresta 1 mega real. 1 milhão de reais aí que ele vai te emprestar. Ô, Luciano, me empresta aí, Luciano. Vou ficar te devendo. Não, só R$1, pô. Ok?
Bom, então, enquanto que um ciclo é um movimento completo, a frequência é o número de ciclos pela unidade de tempo. Quanto maior, né, a frequência, maior a quantidade de ciclos por um segundo. Maior, né, quanto maior a quantidade de ciclos por um segundo, maior a frequência dele. Né? Eu embolei aí tudo. Perfeito? A velocidade de propagação da onda é função do meio qual ela percorre. Então, a velocidade de propagação da onda, ela é função do meio que ela percorre. Cadê, professor? Vamos lá. Vamos voltar na tabela aqui, ó. A velocidade de propagação das ondas longitudinais no ar, ó. Olha lá. 330. Do aço inoxidável, 5.800. Alumínio, 6.300. Então, cada meio tem uma velocidade de propagação específica. Ok? Ok. Então, ela depende do meio. Isso é uma função legal também, né? Da gente ter ideia. Então, eu passei bem lento, depois dá uma lida nisso novamente. Isso aqui é importante. Né? É um slide gigantesco esse aí. Né? Lá, muita escrita, normalmente a pessoa não gosta, mas eu achei interessante colocar todos os elementos de uma onda aí num único slide. Dica. Aí, ó. A sua pergunta. Quem que perguntou aí? O Ivan. O Ivan. O Ivan aí, ó. Que legal. Kilohertz, 1000 ciclos por segundo. Já que o mega é 1 milhão, o quilo é 1000. Você já pode pedir aí R$1 real, então, para o Luciano. Eu abaixei o empréstimo. O Luciano tá ruim de jogo. Oi, Então, Ivan, nós estamos correndo atrás para poder emprestar esse milhão aí. Participar do programa do Luciano Huck lá, ó. Um exemplo aí, eu já tinha comentado com vocês, já tinha mostrado na tabela. Ó, a velocidade do som no ar é aproximadamente 330 metros por segundo. No caso de um sólido ou de líquido, essa velocidade é bem maior, porque a estrutura dos átomos são mais compactas, facilitando a propagação. No aço, a velocidade de propagação do som é 5.900 metros por segundo, lembrando que para a onda longitudinal, para a transversal é 3.200. E aí a gente começa a entender por que se chama... Alguém ia perguntar alguma coisa antes? Sim, só um minuto aí. Ah, não, ok. Ô, gente, desculpa, eu não coloquei isso hoje, viu? Queria colocar antes, mas não consegui. Essa semana Valeu, tá sendo pessoal. pesada. Vamos lá. Mas já tá lá, tá? Demorei, mas coloquei o material para vocês estudarem. Então, olha que interessante. A gente começa a entender, por exemplo, né, por que o cachorro do professor Júlio late e vocês não estão escutando som nenhum. Por que o cara ele está começando a latir? Cara, não, o cachorro está latindo e eu ainda nem sei, né, o que está acontecendo. Tá? A faixa é chamado som exatamente pela pessoa, pelo homem. Ou seja, o homem ele escuta a faixa de 20 Hz, em média, tá, gente? A 20 kHz, ou seja, de 20 a 20 mil Hz, de 20 ciclos a 20 mil ciclos por segundo. A gente consegue captar, pelo nosso aparelho auditivo, essa faixa. Abaixo disso, quem escuta? Cachorro, por exemplo. Ok? Então, existe um determinado som aí que está a 10 Hz. Ele está escutando, está incomodado, está latindo, né? Está incomodando ele por algum motivo. Mas a gente não consegue perceber. E aí é chamado de infrassom. Infrassom. É aquela faixa qualquer de som que está abaixo de 20 Hz. Então, o ser humano, o máximo que ele consegue ouvir é só até 20 aí, megahertz aí. Não, é de 20 Hz a 20 kHz. Quilo, 20 mil. É o máximo que ele consegue, né? Exatamente, é a faixa. Então, quando eu pego aquele ditado, o pessoal fala, você está ouvindo demais. Às vezes o cara está ouvindo 21, professor. Sim, eu concordo.
Eu concordo, assim, porque é uma média. E assim, eu entendo que, do mesmo jeito, né, que as pessoas enxergam frequências de cores diferentes, eu acredito que o ser humano, isso é uma média, tem gente que às vezes escuta 19, 18 Hz, e tem gente que também escuta 21, 22 ou até 23. Mas, para exercício, a gente vai considerar de 20 a 20 kHz, tá? Para questão de exercício. Porque às vezes tem uma questão lá, né? Que o cara está escutando 24 kHz, é errado para nosso exercício. Mas, né, na biologia, eu acredito que nós não somos lineares em nada. Nós somos lineares em nada. Dito muito O isso. supervisor lá da empresa, ele escuta 24, aí. Às vezes eles falam os trem calado assim, a gente responde, às vezes escuta. Ô, professor, você tinha falado no começo aí, a questão do morcego lá, né? Ele emite um som lá, depois você dá uma olhada no. Uma vez eu tinha mandado os meninos lá sobre um menino lá nos Estados Unidos que não sei se ele nasceu cego ou se ele ficou cego, que ele Uhum. andava de bicicleta, jogava basquete e ia cego. Ele fazia um barulho com a boca, ele faz um som com a boca, ele consegue identificar igual a cesta de basquete, o obstáculo na frente dele de bicicleta, ele anda de bicicleta, joga bola, ele consegue identificar com esse barulho que ele faz. É igual, ele fala que os golfinhos, os morcegos conseguem fazer isso, né? Caramba, Aí né? ele desenvolveu essa técnica aí. Você vê bacana demais, assim. Impressionante como que o corpo humano ele tem adaptação, né? Eu fico impressionado com o que você me falou e depois eu vou procurar, sim. Depois eu vou te mandar aí pra você ver. Os cegos, por exemplo, tá, gente? Eles têm as outras capacidades mais desenvolvidas, exatamente, né, por uma adaptação do próprio cérebro. Impressionante, né? Então, a percepção, né, às vezes tátil, e essa questão do som do cérebro, ela é diferenciada por isso, né? Parece que o cérebro, ele tenta, como se diz, né? Ele se adapta com o meio. A gente vai chegar lá, a gente vai descobrir muita coisa ainda nesse milênio. Muita. Professor, Oi. submarino também tem essa questão, né, de Isso. essa São onda aí. equipamentos. Isso, né? Ele se movimenta por isso. Muito bom. E aí, gente, e aí a frequência do teste de ultrassom, ele está muito acima disso, né? 1 MHz. Olha só, está longe. 1 MHz, 1 milhão de hertz. A gente chega a 20 mil. A gente escuta 20 mil em média. E está com 1 milhão de hertz sendo emitido pelo ultrassom e recebido, né? Para identificação. Então a gente não escuta mesmo. Por isso que é chamado de teste de ultrassom. Perfeito? Aí ficou fácil esse exercício, né? Tem nem graça esse aí. Não sei por que eu coloquei esse exercício. Qual que é a resposta? Já sei, vou escolher um único. Não vou não, tô brincando. Fala aí pra gente sair dessa. Eu perdi um pedaço da explicação aqui. Acho que é ultrassom mesmo, né? Isso, ultrassom, muito bom. Acima de 20 mil é ultrassom. E abaixo de 20 Hz, infrassom. Essa é difícil, hein? Essa primeira onda magnética, né? Não.
A onda longitudinal, transversal. Isso. A velocidade de uma onda longitudinal é maior que uma transversal. Boa. Eu gostei. Esse foi bom. Deu uma relembrada aí. A galera ficou quebrando a cabeça, mas conseguiram lembrar. Muito bom. Deu uma bacalhada. Existem várias maneiras de onda sônica se propagar, e cada um com características particulares de vibrações diferentes, né? Então, definimos com velocidade de propagação, né, como a distância percorrida pela onda sônica por unidade de tempo. Claro, né, gente? Não mudou daquela velocidade física, não, tá? Então, a velocidade é igual a quê? Né? Distância sobre tempo. Não mudou em relação a isso. Ok? A velocidade de propagação é característica do meio, já tinha comentado isso, né? No ar, velocidade do som no ar, 330. No aço, 5.900. Todas duas longitudinais. Ok? Sendo uma constante independente da frequência. Olha aí, ó. Independente da frequência. Isso pega a galera aí. Por quê? Fala, poxa, vamos lá, um som de 20 Hz. Só um minutinho. Minha irmã. Galera, eu mandei o vídeo lá do menino lá, do Ben lá, no grupo lá. Depois vocês verem que interessante a história do menino lá. Perdão, pessoal. Então, aqui, ó. 20 Hz. 20 Hz. 20 Hz ali, ó. O homem escuta. E 1 milhão de Hertz, 1 MHz, a velocidade é a mesma. A velocidade é a mesma. Então, tá, 20 Hz, no ar vai ser 330, 1 milhão também 330 aí, metros por segundo. Ok? E aí uma fórmula, né? Considerando a onda sônica se propagando um determinado material com velocidade v, frequência f e o comprimento de onda lambda, podemos relacionar esses três parâmetros como se segue. Velocidade em metros por segundo é igual a lambda, que vai estar em metros, e frequência em hertz. Agora, né, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, né? O meio é o ar, né? O meio é o ar. Ok? E vamos colocar o aço aqui. Só para a gente entender como é que isso vai funcionar. A velocidade do ar é 330. E do aço, 5.900. Então, nós temos dois parâmetros, que é a velocidade aqui, ó. Uma hora, 330. Né? Então, determinado som, né? Ele pegou ali uma... Né? Ele começou a se movimentar aqui, na velocidade 5.900, quando ele chegou no ar aqui, diminuiu para 330. Só que a frequência não muda. Cadê? Aqui, ó, a velocidade de propagação característica do meio é uma constante independente da frequência. Então, há uma variação aqui, ó, do comprimento. Há uma variação do comprimento de onda, tá? A gente vai fazer uns cálculos aqui. Aqui, ó, a relação acima permite calcular o comprimento de onda
pois a velocidade geral é conhecida e depende somente do modo de vibração do material. Por outro lado, a frequência depende somente da fonte emissora, que também é conhecida e não há variação, né? Então, se mudar a velocidade, muda o comprimento de onda. E a frequência permanece quase que constante ali, tá? Exemplo. Tem aqui, ó, uma onda longitudinal ultrassônica com frequência de 2 MHz. O professor embolou um pouco aí, né? Vamos lá. Frequência. Então, meu F vale 2. Posso colocar 2 vezes 10 a 6, né? 2 vezes 10 a 6. O que é esse 10 a 6 aqui, gente? Não sei se vocês estão lembrados, mas significa que tem, ó, depois do 2, 6 zeros, ó. Tá? Esse 10 a 6 aqui significa que depois do 2 eu tenho 6 zeros, ou seja, 2 milhões, ó. 2 milhões de hertz. HZ aí, ó. É utilizado para examinar uma peça de aço. Qual que é o comprimento de onda gerado no material? Então, V igual a lambda, que é o comprimento, vezes F. Ó, essa é a fórmula aqui que a gente vai usar. Daqui a pouco eu mostro a resposta para vocês, mas como eu quero o comprimento de onda, o comprimento de onda eu vou ter que isolar, vai ficar lambda igual ao quê? V dividido por F. Essa aí é como se diz, né, a fórmula para calcular o processo. Começou, né, professor? Pois é. Ô, professor, eu vou ter que sair aqui que eu vou trabalhar. Boa aula para vocês, hein? Beleza. Valeu, fico com Deus, professor. Então, nesse caso aqui, ó, como vimos anteriormente, a faixa de frequência normal utilizada para aplicações industriais compreende entre 1 até 5 MHz. Normalmente, os transdutores são esses valores aí. A gente volta a comentar isso, tá? E como a frequência é 2 MHz, corresponde a 2 milhões, ou seja, 2 vezes 10 a 6. Aqui ficou esquisito, mas é esse aqui, ó. 2 vezes 10 a 6, ó. Qual que é a fórmula utilizada? Aqui, ó, V é igual a lambda vezes F, ou, melhor ainda, ó, lambda é igual a V dividido por F. Então, você vai pegar aqui, lambda é igual a velocidade 5.900, onda longitudinal, dividido por 2 vezes 10 a 6. Ok? 5.900 dividido por 2 milhões. Se você pegar a calculadora, fazer essa conta, que é altamente recomendável fazer agora, é isso? Pega a calculadora aí, se possível, né, pessoal? E pega 5.900 e divide por 2 milhões. Vou fazer aqui, ó. 0,00295. Então, vou escrever essa conta aqui, ó. Deu 0,00295 metros. Metros. Então, como é que eu passo metros para milímetros, né? A vírgula tem que andar para a direita 3 vezes. Ó. Ela está aqui, ela anda 1, 2, 3. Então, dá 2,95 milímetros. Mas não é possível, professor, vamos voltar com isso de novo. Infelizmente, né? Você não vai voltar isso não, vai? Pois é, não tem jeito, ultrassom não tem jeito, né? Tem outras disciplinas de ensaios que eles, né, não tem cálculos agregados. E tem outras que tem, o ultrassom é um deles, ok? O ultrassom é um deles. Pensar que nós estamos livres da matemática, ela aparece de novo. Aparece de novo, né? Então, tem algumas disciplinas aí que a matemática ela vai aparecer.
E é bem natural. Por isso que eu tô precisando aposentar. Professor, mas é engraçado que lá na empresa usa muita matemática. Nossa, o tempo todo calculando alguma coisa. Só um minuto, gente. Ah, o Totó tá mordendo a perna do professor lá já. Tá na hora já. Tem que comprar ração pra esse cachorro aí. Tá achando que tá dando aula. É fora de casa, viu? Colocou ele na chuva pra dar aula. Eu tá dividindo a casinha pro cachorro. Ai, imagina. Abençoa. Pessoal, vou deixar um exercício. Só um minutinho, aí eu volto para corrigir, tá? Pelo menos tentem fazer que o professor vai corrigir com vocês aí. Que é esse aqui, tá? Só que em vez de 2 MHz, vamos colocar 5 MHz aí, tá bom? 5 MHz para vocês fazerem. Conseguiram fazer? Pessoal, isso é muito fácil, né? Oi? Terminando aqui. Tá, vou esperar mais um pouquinho. Professor, Oi. sempre tem que transformar tipo, de milímetro para metro? Pois é. Se for uma questão, vamos supor que a questão em si é aberta, né? Não precisa, não. Vocês anotaram a fórmula aí? Acabei esquecendo, né? Júlio, Oi? é 1,18? Deixa eu voltar aqui, só para vocês anotarem a fórmula. Ó, a fórmula é essas duas aqui, ó. V igual a lambda vezes frequência ou lambda igual a velocidade dividido pela frequência, perfeito? Agora, a questão do metro aqui, pode ser que a questão seja objetiva, e a resposta está em milímetro, né? Então tem que fazer essa transformação de unidade. Professor, esse 10 elevado a 6 não é fórmula, não é? Não, 10 elevado a 6 é potência de 10. Não, eu sei, mas no exercício aqui, peraí. 2 vezes 10 a 6, por exemplo, ó. 2 milhões.
É só você escrever 2 milhões, seguido né, de 6 zeros. É, 2 milhões, mas eu tô procurando, né? Se é 5, né? 5 vezes 10 a 6. Professor, aí também Foi o que eu coloquei aqui. Ok? Professor, Oi. aí também né, vamos supor, na questão, mostra a questão do milímetro, metro, né, igual tá aí, 5.900 metros por segundo. Isso. No exemplo lá tá mesma Também. coisa, metro por segundo. Sim. A velocidade, né? Ela é em metros por segundo, ok? Metros por segundo. A frequência vai ser em hertz. E o comprimento, o lambda, vai sair em metros. Tá? É o sistema internacional. O meu problema tá sendo para saber só a resposta. Como dar a resposta. Tenta aí. Daqui a pouco o professor vai Não, corrigir. fala assim, não é uma questão de resultado, é a resposta final, entendeu? Em questão de milímetro, metro. É 1,18 mesmo, o Maxwell tá certo. Vamos lá. Então, velocidade é igual a lambda versus frequência. Ok? Isso quer dizer que o comprimento de onda vai ser a velocidade dividido pela frequência. Até aqui, ok? E aí? Tranquilo, professor. Ok, então eu pego aqui 5.900 e vou fazer essa conta dividido por 5. 5 MHz é 5 vezes 10 a 6. Né? Para a gente tirar o 10 a 6 aqui, a gente desce o número 5 e coloca a quantidade de zero que está na potência de 10. Nesse caso, 6. 5 milhões. Quando você bate essa conta na calculadora, qual que é o número que aparece? 0,00118. 0,00 00. 118 Isso. metros. Então, termina aqui. Se for questão aberta, ok. Mas pode ser que ela seja um objetivo em milímetros. E aí você tem que fazer a transformação dela para milímetros, né? Então a vírgula vai andar 1, 2, 3. Então vai ficar lambda é igual a 1,18 milímetros. Bem, acertei dessa vez, preciso tirar os pontos do Luciano. Imagine que essa mesma onda ela andasse no ar, por exemplo. Né? Então, o que
O que mudaria nesse exercício? A frequência continuaria como 5 milhões, só que aqui em cima seria 330. E o comprimento dela ficaria bem menor. Né? Então, 330... o comprimento dela ficaria bem menor. Então, é como se no aço, né, ela tivesse um determinado comprimento de onda assim, e no ar ele ficaria mais estreito, assim. É uma variação aí de comprimento de onda. Por quê? Né? Porque a frequência ela não iria variar. Iria variar a velocidade e também iria variar, aí, no caso, o comprimento de onda da frequência. Para fechar, qual que é a faixa de frequência considerada como infrassom? Defes. E nem abaixo de 20 Hz. Boa. Ô, professor, volta um pouquinho para me entender, só para me ver um negócio. Obrigado. Eu estava fazendo anotação aqui. Pensa num rapaz que chutou bonito pro gol, professor. Isso. Mas aquela na veia. Essa aí é a D, ué. Eu vou na B. B. Alternativa B, professor. B de bola. Existe uma faixa de infrasom aqui e o cachorro está agitado hoje. Ele não pode escutar a nossa voz, não, que é late. É pra quem não gosta de nós, não. Não, gente boa. Bom, pessoal, a faixa... E aí depois a gente vai ter a noção de decibéis, né? A gente vai ver na próxima aula características de decibéis no som, mas a intensidade, né, ela é uma coisa diferente de frequência. Agora, se eu tenho a intensidade de 23 kHz, perfeito? Posso aumentar o tanto que for. O que vai acontecer? A pessoa não vai escutar, né? Porque está a faixa acima de audível pelo homem. Frequência de 23 kHz. Né? O ser humano não escuta, indiferente da intensidade. O Raul acertou. Então é a letra B aqui. Ó. Vou arrancar do Maxwell, professor. Os 4 pontos, os 2 pontos. Começou, né? Tá bom? Então ó, a gente encerra aqui e a gente continua na próxima, ok? Falou, boa noite. Boa noite. Professor, o Raul quebrando minhas pernas aí.